Queridos, então, graça e paz mais uma vez, estudo de quarta-feira, hoje é o nosso sexto estudo. Nós estamos meditando acerca do tema como anda a sua família. E a cada quarta-feira a gente tem meditado acerca de um tema específico sobre família. E hoje, especificamente, a gente vai meditar acerca de família sem filhos, né? Acho que eu me enquadro bem aqui nessa lição, porque ainda não tenho filhos, mas mais especificamente, a gente vai meditar nessa noite de como uma família que não tem filhos, né, que não teve filhos ou que não pode ter filhos, deve viver com essa situação. A gente tem meditado no texto de Efésios, né, capítulo 5, verso 31, que diz: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. A gente falou aqui algumas semanas atrás acerca da tão sonhada, da tão buscada felicidade e estabilidade na família. A gente disse que todo casal busca isso. Todo casal deseja estabilidade, felicidade, amor, uma família forte, unida, alegre. Mas a gente bem sabe que nem sempre essa é a realidade e que muitas são as circunstâncias que às vezes atrapalham o bom viver de um casamento. E a falta de filhos, às vezes, atrapalha sim o bom viver de uma família, a alegria, a felicidade de um casal. Então a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite, no final eu vou abrir caso os irmãos queiram falar e fazer pergunta também, mas a primeira pergunta que eu faço é: do que depende um casal, um matrimônio, uma família, para que sejam felizes? Será que uma família, para ser feliz, precisa de dinheiro? Talvez rapidamente a gente responderia: não, pastor, porque eu conheço uma família muito pobre que é feliz. Se a gente falar, será que uma família para ser feliz precisa de uma boa casa? Você rapidamente responderia: não, pastor, porque eu conheço famílias que não têm casa, moram na rua e são felizes. Mas se eu perguntar, será que uma família para ser feliz precisa de filho? Aí você já demoraria um pouco mais a responder. Dificilmente você responderia rapidamente: não, pastor, uma família para ser feliz não precisa de filhos, os filhos são bênçãos do Senhor. Mas se por algum acaso, seja porque a mulher não pode, ou porque o marido não pode ter filhos, aquele casal não tem filhos, isso não tira a felicidade de uma família. Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder: de que circunstâncias um casal depende para que sejam felizes na vida a dois? Então a gente é muito rápido em dizer: não precisa de dinheiro, não precisa de uma casa, não precisa de um bom emprego. Mas quando a gente traz para esse lado dos filhos, isso é algo que mexe muito às vezes com alguns casais, machuca, fere, e é até motivo de problema das pessoas não lidarem bem com isso. Então pensemos um pouco no que é o casamento. A gente falou aqui, o casamento é uma instituição criada por Deus. Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, criou a mulher, Deus os uniu, Deus os fez uma só carne, Deus os mandou: dominem sobre toda a terra, tomem conta do mundo, e só depois Deus diz para eles: multipliquem-se. É um mandamento de Deus também. Mas percebemos que a família foi criada em primeiro lugar para glorificar a Deus, para ter comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que o pai passeava no jardim, tinha relação com Adão e Eva antes mesmo que eles tivessem qualquer filho. E eles se sentiam, a Bíblia não nos traz nada que possa pensar diferente, eles não se sentiam bem, felizes, completos, alegres, até que a serpente tentou a Eva. Mas fora isso, a gente vê que o casal, ele foi formado, a família foi criada em primeiro lugar para exaltar, glorificar, bendizer o nome do Senhor, e que juntos, em uma só carne, representem, ainda que de forma muito falha, representem a Trindade, representem a comunhão, a relação que há entre Deus e sua igreja. Tanto é assim que o texto de Efésios, que a gente já leu várias vezes, Jesus diz: olha, o marido ame a mulher como Cristo amou a igreja. Paulo fala isso. E a mulher submeta-se ao marido como a igreja se submete ao seu Senhor. Então Deus uniu o primeiro casal e o abençoou para que eles fossem um marco de todos os casais que viessem depois. E aí o texto que eu estava lendo, um livro que eu estava lendo, dizia assim: olha,
Deus deu como presente de casamento para Adão e Eva o domínio sobre toda a humanidade, o domínio sobre toda a raça, o domínio sobre todos os animais, sobre toda a criação. E só depois disso eles vêm a ter filhos e a multiplicar-se. Então, o segredo de um casamento feliz, de um casamento duradouro, não depende de nada, mesmo de filhos, inclusive de filhos. Eu sei que é um assunto, de novo, complicado de se falar, mas quando a gente diz que a felicidade de um casal, que a completude de um casal, que a significância de um casal encontra-se em Deus e um no outro, porque são uma só carne, a gente tem que incluir também. O casal pode ser feliz, independente de ter filhos ou não. E aí eu abro um parêntese aqui, já de início, para dizer o seguinte: meu irmão, eu estou falando de casais que não podem ter filhos. Eu não estou falando de casais que não desejam ter filhos. Isso talvez seja um estudo para um outro dia, porque, do meu ponto de vista, um casal cristão não deveria voluntariamente não querer ter filhos. Isso é uma outra questão. Nós estamos falando de casais que, por problemas físicos, não podem ter filhos. Mas a gente vive uma época que é preciso fazer esse comentário, porque nas faculdades, nas escolas, na nossa sociedade, tem se incentivado aos casais a não ter filho, a trocar filho por cachorro, por animal, por pet. Tem se dito, inclusive, que o filho, eu já falei isso aqui, é um fardo para a mulher, que a mulher que é mãe, ela é uma escrava do marido, que a mulher que é dona de casa, ela enfim, que ela é presa e não tem oportunidade de fazer outras coisas. Isso é uma grande mentira. Nós conhecemos várias irmãs aqui da igreja que são mães e têm sua vida profissional, tiveram vidas ativas. Então, cuidado, eu estou falando aqui de casais que, porventura, não podem ter filhos. Não estou falando aqui de casal que, por uma ideologia, por uma mentira, por uma astúcia de Satanás, ou porque não querem ocupar o seu tempo com uma criança, não querem ter filhos. Eu acho que um cristão, repito, não tem essa opção. Acho que um cristão é chamado para ser pai e para ser mãe. Ah, mas eu não tenho esse desejo. Ore para que Deus coloque. Então Deus criou homem e mulher para que juntos compartilhassem das dádivas de ser uma só carne e adorar a Deus em família. Então, resumidamente, é possível, e é isso que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, é possível que um casal seja feliz, mesmo que não tenham filhos. O primeiro ponto que o livro que eu estava lendo nos chama a atenção é que os primeiros anos do casamento, isso também é um outro tabu, é claro que isso aqui não é uma regra, né, queridos? Não é uma regra. Há pessoas que provavelmente fizeram completamente diferente do que eu vou falar aqui e deu certo, mas o texto que eu estava lendo diz que nos primeiros anos do casamento é um momento de extrema importância para que o casal se conheça. Então, talvez, se fosse possível, ou se necessário fosse, talvez o casal devesse, é isso que o autor diz, talvez, devesse esperar os primeiros anos ali, e aí ele não diz quantos anos são, pode ser 1, 2, 3, não importa, para que viessem a tentar a ter filhos, porque os primeiros anos são os anos de mais importância entre um casal, e ele diz o seguinte: você está pegando pessoas completamente diferentes, com criações diferentes, histórias diferentes, conceitos diferentes, gostos diferentes, está colocando dentro de uma casa para viver junto. Isso é um momento extremamente estressante, difícil, complicado, embora ali no início tudo sejam flores, depois as diferenças começam a aparecer, e é necessário um tempo para que o casal se entenda, se encaixe. De novo, isso não é uma regra, tem gente que se dá muito bem logo desde o início. Aí ele diz, talvez pensar em ter um filho logo no início, talvez complique esse entrosamento que o casal precisa para acertar alguns pontos, corrigir algumas desavenças, acertar alguns desentendimentos. Então é tempo de ajustar, ele diz, é tempo de entrosar, é tempo de estruturar a família, e somente Deus, ele diz, pode fazer com que duas pessoas muito diferentes deem certo por 10, 20, 30, 40 anos. Então ele diz, olha,
Os primeiros anos talvez não seriam nem o momento certo, mas de novo, isso não é regra, porque a gente conhece vários casais que foram pais logo no início do casamento e que o casamento deu muito certo. Mas ele diz, os primeiros anos são importantes para que se desenvolvam intimidade física, emocional, espiritual. Essa semana, eu e a Ilana, a gente fez 2 entrevistas, uma com a assistente social e uma com a psicóloga da adoção. Aí ela disse assim para a gente, olha, durmam muito, assistam séries, assistam filmes, porque quando a criança chegar, ela só disse isso, eu vou dar um conselho para vocês, mas durmam bastante. A igreja sabe, né, que eu e a Ilana, nós estamos na fila da adoção, independente de termos o nosso filho biológico ou não, cremos que teremos o nosso filho biológico, certo? Mas independente disso, a gente está na fila da adoção e ela falava isso, olha, aproveitem esse momento. Talvez se ela fosse crente, ela diria, olha, criem estruturas firmes, se fortaleçam espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, porque quando o filho chegar, as estruturas vão se abalar, porque as coisas mudam quando as crianças chegam. E semana que vem, o nosso estudo é sobre isso, sobre quando as crianças chegam. Então é certo que os filhos são bênçãos, é certo. A gente não tem como negar isso, e por isso que eu disse que a gente tem que rejeitar essa ideologia que tem tentado ensinar para as meninas, principalmente, que filhos são um empecilho, que filhos são um problema, que filho é um atraso de vida, que filho não serve, só serve para escravizar a mulher. Filho é bênção, a gente não tem como fugir disso, mas a pergunta é necessário filhos para que um casal seja feliz? A minha resposta é que não. O filho não é a única dádiva do casamento. O casamento já é a dádiva de Deus. O casamento, e aí de novo, a gente entra num campo aqui bem complicado. A gente entra aqui, a gente tem que pisar em ovos quando vamos falar desse assunto. Por quê? É muito comum que quando os filhos nascem, tanto o marido quanto a esposa digam assim, não, esse aqui é meu sangue. É muito comum que dentro de uma casa, tanto o pai quanto a mãe valorizem mais os filhos do que o cônjuge. Só que, meu irmão, isso não é bíblico. A Bíblia diz que os dois serão uma só carne, os filhos são bênçãos posteriores. Mas geralmente você vê, eu escutava isso na minha casa. Um dizia, marido não é parente não, parente é filho. Esposa não é parente não, parente é filho. Meu irmão, isso é pecado. Isso é pecado. Na ótica de Deus, o casamento é a primeira instituição criada por Deus. O casamento é a primeira dádiva, o primeiro presente. O casamento é a primeira estrutura que a gente deve valorizar. E os filhos são consequências do casamento. É até uma loucura falar, não, eu valorizo mais meu filho do que meu esposo. Eu valorizo mais meu filho do que minha esposa. Calma aí, o filho só existe porque primeiro houve um casamento. Só há filhos porque primeiro houve um matrimônio. Então, cuidado. Filhos são bênçãos, mas os filhos não são a primeira e a única dádiva do casamento. Deus criou homem e mulher para que se completassem e fossem uma só carne. Deus, pelo casamento, nos proporcionou o prazer de compartilhar com outra pessoa emoções, ideias, projetos, compartilhar a nossa vida, compartilhar a nossa intimidade, nossa amizade. Meu irmão, não existe nada mais íntimo do que um casamento. Nada mais íntimo. A maternidade. Não existe nada mais íntimo do que um casamento. Nada do que um casamento. E Deus criou o casamento nesses moldes. Então, projeto de Deus, primeiro vem a felicidade do casal, primeiro vem a formação do casal, primeiro vem a estrutura do casal, primeiro vem a união do casal, depois vem a alegria de ter filhos, certo? Então os primeiros anos são importantes, e os primeiros anos são importantes para que a gente identifique essa verdade. A primeira bênção de Deus está no casamento, e nunca invertam isso, meus irmãos, nunca invertam. Eu falo isso de conhecimento, porque vim de pais que às vezes quando discutiam, alegavam isso, fulano não é meu sangue não, marido não é sangue, esposa não é sangue, não importa, nós somos unidos pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que somos uma só carne. E aí, o segundo ponto aqui, especificamente,
felizes, mas sem filhos. Há muitos casais impossibilitados de ter filhos, muitos casais, inclusive cristãos. E aí a gente tem que deixar, né, de ser bitolado, preconceituoso, enfim, de ter crendices e acreditar ou que os crentes não podem passar por infertilidade, ou que os crentes que passam por infertilidade são pecadores ou estão debaixo de maldição. Isso é errado mesmo. Nós, cristãos, somos pecadores como qualquer ser humano. Nós estamos expostos a qualquer problema que alcança a humanidade. E a infertilidade é uma das causas do pecado, é uma das marcas do pecado. Sempre foi assim, desde o Antigo Testamento, mesmo nos tempos bíblicos, vemos casais comprometidos com Deus, casais felizes, porque, de novo, eu vou citar alguns exemplos aqui, e você não encontra na Bíblia, embora na novela possa aparecer que Abraão ficou chateado, ficou impaciente, esperando o filho da promessa. Você não vê com clareza na Bíblia que os casais eram infelizes, que eles brigavam porque não tinham filhos. Sim, as mulheres constantemente se sentiam um pouco chateadas no Antigo Testamento, porque o filho era algo de maior importância naquela sociedade. Mas a gente percebia, tanto é assim, né, que Deus sempre supria as necessidades do seu povo. Em alguns casos, Deus deu filho para as mulheres estéreis, mas pode ter certeza que deve haver muitos outros casos onde Deus não dá. Então, alguns casos, olha só, Abraão e Sara esperaram aproximadamente 35 anos para que Isaac nascesse. 35 anos para ver o filho da promessa. Isaac e Rebeca, seguindo a mesma linha do seu pai Abraão, levaram 20 anos para ter seu primeiro filho. Os pais de Sansão levaram também anos para conseguir ter o seu filho. Os pais de Samuel, a gente conhece a história aqui, né, de Ana e Eucana. A situação também estava bem difícil para Ana, e ela faz um voto com o Senhor, pede a Deus, ora, entra com um propósito e Deus concede o filho. A Bíblia também diz que os pais de João Batista já foram pais também com idade avançada. Então, em toda a Bíblia, fica claro, meu irmão, fica claro que os casais se amavam e superavam a falta de um filho com o casamento. Oravam, pediam, esperavam, aguardavam, mas em nenhum lugar na Bíblia a gente vê que a falta de um filho fosse motivo para descrença ou para descrédito do casamento, ou para infelicidade. Então eles compartilhavam sonhos, ideais e buscavam, se fosse da vontade de Deus, realizar esse filho. Então, a propósito, é bom lembrarmos, o que faz um casamento feliz e forte é amor de Deus na família. A gente falou aqui, é atenção de um para com o outro, é dedicação de tempo de um para com o outro, é aceitar as diferenças um do outro, perdoar os erros um do outro, motivar um ao outro. São essas coisas que fazem um casamento feliz. A vinda ou não de filhos é bênção do Senhor. Então, esse segundo ponto, a gente reafirma, é propósito de Deus, é mandamento de Deus que um casal cristão tenha filhos. Mas se porventura algum casal cristão não puder ter filhos, isso não é motivo para infelicidade, isso não é motivo para se achar debaixo de maldição, isso não é motivo para pensar que há algum pecado naquela família. Pelo contrário, certo? A nossa alegria está em primeiro lugar no Senhor, e a alegria do nosso casamento tem que estar em primeiro lugar no próprio casamento, naquilo que Deus ajuntou, certo? E terceiro ponto aqui para a gente seguir, a opção pela adoção. Falei aqui um pouco, né, que desde que conheci a Ilana, desde que a gente se conheceu, nós sempre compartilhamos do desejo de adotar, independente de termos os nossos filhos ou não, a gente sempre entendeu que havia espaço no coração, tanto para o filho afetivo,
quanto para o filho biológico. E aí a bênção de ter um filho, né, para que a gente possa depositar amor, carinho, dedicação, educação, instrução, passar valores, não necessariamente deve ser biológico. E aí há, de novo, um preconceito, sabia, com relação a isso? Eu não vou falar de quem não, porque hoje em dia a gente coloca na internet e fica tudo aí, mas eu conheço uma família bem próximo, que quando o casal disse que sonhava em adotar, um dos avós, né, dos supostos avós, manifestou um pensamento bem preconceituoso com relação a isso, bem preconceituoso. Geralmente a resposta é: mas você não sabe o que aquela criança vai ser, você não sabe nem o que a tua vai ser, pô. A gente conhece um monte de filho do ventre que cresce e se volta contra os pais. A gente não sabe que traumas aquela criança traz. Meu irmão, se a gente crê num Deus todo-poderoso, que muda a vida, que muda o coração, que converte pecador, que converte o mais miserável que existe, por que a gente não vai crer que Deus pode trazer uma criança para a nossa casa e fazer dela parte da nossa família? Então, devotar amor a uma criança não se restringe àquelas que nascem de nós, porque o amor, o texto falava isso, não se desenvolve no útero. É claro que a mãe se desenvolve um sentimento ali, né, uma relação com a criança, mas o amor não se desenvolve dentro do útero, o amor se desenvolve no coração, tanto que é possível ter amor por irmãos que a gente conhece, por pessoas que a gente conhece com o passar dos anos. Então, o amor de pai para com o filho, de uma mãe para com o filho, não necessariamente está numa relação biológica. Aquilo que a gente cultiva no coração, aquilo que a gente cultiva com fé, aquilo que a gente cultiva em oração, aquilo que a gente dobra o joelho e busca a Deus, pode ter certeza, meu irmão, Deus faz virar realidade. Então, um filho adotivo se torna filho do coração, como qualquer outro. Então, a opção por uma adoção, ela deveria ser desmistificada, ela deveria ser menos, encarada com olhares duvidosos. Eu acho que a adoção deveria ser mais naturalizada em nosso meio. E eu digo nosso meio cristãos porque eu acho que a gente tem um motivo maior. A adoção é uma dádiva ensinada pelo próprio Deus. Coloca para mim, Guilherme, Efésios 1:5. Se tem um povo que não deveria ter preconceito com a adoção, somos nós. A gente só é filho de Deus porque fomos adotados, meu irmão. Está ali, ó. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, reforçando ou reafirmando, só somos filhos de Deus hoje, porque Ele nos adotou. Então a adoção é uma dádiva ensinada pelo próprio Deus. Se hoje a gente tem o direito, o privilégio de chamar Deus de Abba, de Pai, de dobrar o joelho e orar, é porque Deus voluntariamente decidiu nos amar. Um casal sem filhos e até mesmo um casal com filhos tem todo o direito de orar, de pensar, de meditar sobre adoção. Com Deus foi assim, Deus já tinha um filho, e Deus tinha o filho unigênito. A gente sempre fala isso aqui, né? Deus nunca teve necessidade de nada, Deus nunca teve necessidade de adoração, Deus nunca teve necessidade de louvor, Deus nunca teve necessidade de amizade, de companheirismo. Deus sempre teve isso na Trindade, entre o Filho e o Espírito Santo, mas ainda assim Deus decidiu nos adotar. Então, o fato de decidirmos adotar uma criança não é porque está faltando alguma coisa dentro da nossa casa. Não é porque está faltando, porque não faltava nada em Deus, e Deus resolveu nos adotar para a família dele. Não faltava nada no céu, e Deus resolveu nos chamar para morar eternamente com Ele. Então, com Deus foi assim, Ele já tinha um filho, e ainda assim decidiu nos adotar. Deus adotou-nos como legítimos filhos, fazendo de nós herdeiros. Coloca para mim, Guilherme, Romanos 8:15. Romanos 8:15, porque não recebemos o espírito de escravidão,
para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados nesse espírito de adoção, nós clamamos, Abba, Pai. Então, meus irmãos, é claro que eu entendo que esse não é um chamado para todos, não é. Assim como há dons, há talentos, enfim, há situações específicas que Deus faz com pessoas específicas, a adoção também não é para todos. Mas a gente precisa afirmar e meditar acerca disso, que não é possível um casal ser feliz sem filhos e que é possível que um casal sem filhos seja feliz, que ame uma criança, mesmo que não nasça de seu ventre. Só para a gente fechar aqui, alguns exemplos na Bíblia também de adoção. A gente não pensa que tem tantos, né? Coloca para mim o texto de Moisés aí, Guilherme. Acho que é Êxodo capítulo 1, esse não está aí. Êxodo 2. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no cariçal, enviou sua criada e o tomou. A gente sabe como é que essa história vai terminar. A filha de Faraó vai encontrar Moisés e vai adotar o menino. É certo, falamos aqui também num outro estudo, que o Moisés fica por alguns anos com sua mãe e com seu pai, porque sua irmã Miriam foi muito esperta. Ela vira para a filha de Faraó e fala assim, olha, você quer que eu arrume uma mulher lá de Israel para dar leite para esse menino? Ela diz, arruma. Ela vai, pega Moisés, leva para a própria mãe, Joquebede, né? E Joquebede cria Arão por alguns anos, mas depois Arão volta para o palácio e Moisés, gente, eu estou viajando aqui, e Moisés, já falei Arão, falei Abraão, Moisés, ele é considerado filho de Faraó, porque ele tinha a mesma honra que o filho de Faraó, ele tinha o mesmo direito que o filho de Faraó, ele estava em pé de igualdade com todos na casa de Faraó. Então Moisés é um claro exemplo de adoção do Antigo Testamento, que deu certo. É claro que depois Deus o chama para libertar seu povo, mas enquanto ali estava, enquanto filho adotivo, Moisés foi tratado como um filho, como outro qualquer. Quer ver um outro exemplo que a gente também esquece na Bíblia? Mefibosete. Coloca para mim, Guilherme, acho que está em Samuel. Mefibosete, ele foi adotado por sua babá. Diz assim, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. E então sua ama, sua babá, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então Mefibosete, até que lá na frente Davi se lembrasse que Jonatas tinha um filho e decidisse mostrar misericórdia com Mefibosete, chamar Mefibosete para morar no palácio, até lá Mefibosete foi adotado por sua babá, foi criado por sua ama. Um outro texto, né? É um texto um pouco mais por analogia, mas é o texto de Samuel. Coloca para mim também aí. Ana, quando vai ter Samuel, ela faz uma promessa, dizendo que se o menino viesse, ela o consagraria, e que todos os dias da vida dele ele passaria no templo. Então, alguns autores acreditam que Samuel foi bem novinho, claro, com uma idade já ali antes da pré-adolescência, mas Samuel foi bem novinho viver no templo, foi dedicado ao Senhor desde novo. E quem o cuidou? O sacerdote Eli. Aí Ana diz assim, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pode passar. Pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então há quem acredite que Samuel, desde muito novo, foi morar no templo e foi adotado por Eli. Mais um exemplo de adoção na Bíblia, livro de Esther. Coloca para mim, Guilherme. Está falando de Mardoqueu, diz assim, ele criara a Hadasa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Mais um exemplo de uma grande mulher da Bíblia, um grande exemplo bíblico, que foi
filha adotiva, certo, queridos? E por último, né, a gente não poderia deixar de falar de Jesus. Jesus é filho adotivo de José, meu irmão. É filho, ele não foi filho de José, ele só é filho de Maria. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Momentos antes, depois se você ler esse texto, né, contudo não conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O próprio José dá o nome do menino, né? Momentos antes, o texto diz que José estava tentando sair de fininho, para não escandalizar e para não colocar a vida de Maria em risco. O texto diz que ele estava pensando em sair em fininho, um anjo aparece para ele em sonho e diz, olha, não largue dessa mulher, porque o que tem nela é fruto do Espírito Santo. Esse menino que está nela é para que se cumpra a profecia de Isaías, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e você colocará o nome dele de Jesus. E aí José vira pai adotivo de Jesus, dá nome ao menino, cria o menino, cuida do menino. Então, meus irmãos, a gente está caminhando para o final. E o primeiro ponto que a gente tratou é que os primeiros anos de um casal, eles precisam fortalecer, estruturar, se entender para os próximos anos, para os anos que virão. Um casal recém-casado precisa entender que a felicidade deles está em Deus e, em segundo lugar, que a felicidade deles é plena, porque Deus os uniu. E depois, se porventura não vierem os filhos, eles continuam sendo felizes, porque a felicidade de um casal está em Deus. Então, vindo os filhos, eles são felizes. Se partirem os filhos, eles são felizes. Isso é um outro ponto também aqui, né? Complicado, porque a dor de uma mãe, a dor de um pai que perde um filho, deve ser gigantesca, eu não sei, nunca passei por isso. Mas a gente precisa entender que se os filhos não vierem, a felicidade do casal não vai deixar de existir. Mas se porventura, se por uma tragédia os filhos partirem, antes de uma idade que a gente pense, né? Há filhos, há crianças que morrem pequenas, há pais que perdem seus filhos muito novos. E ainda que os filhos, que Deus os leve, que Deus os chame, isso não pode ser motivação para que a felicidade do casal acabe, porque a nossa felicidade está em primeiro lugar em Deus e depois no casamento que Ele uniu. Então o casamento é um ato sublime de amor entre um homem e uma mulher. Verdadeiro amor, inspirado por Deus, abençoado por Deus, unido por Deus. Um casal unido, mesmo sem filhos, pode ser uma família feliz. Um casal unido por Deus, mesmo sem filhos, pode ser um casamento duradouro, estruturado, firme, porque é Deus que faz acontecer. Então, guarde isso, o ato conjugal entre homem e mulher é muito mais importante. De novo, eu sei que eu estou entrando num campo aqui polêmico, mas o ato conjugal é mais importante e primeiro do que o ato de ter filhos. O ato conjugal é mais importante e anterior ao fato de ter filhos. Só temos filhos, ou no meu caso, só teremos filhos, porque primeiro Deus nos deu a dádiva, a bênção de encontrar um parceiro e uma parceira, certo? Se vierem os filhos, amém. Se porventura, por uma infelicidade, os filhos partirem, amém também, porque o maior presente está em manter a família para a glória e louvor de Deus. Amém? Pode fechar aí, Guilherme. Eu vou abrir aqui.